Imagina só se a gente pudesse lutar contra o envelhecimento do cérebro com uma coisa tão simples quanto um spray nasal. Parece ficção científica, né? Mas olha, um estudo novo e bem impressionante está sugerindo que isso talvez não esteja tão longe da realidade. Vamos mergulhar nessa história para entender como. Pois é, essa pergunta é o ponto central da pesquisa que a gente vai destrinchar aqui. A ideia de que uma solução que não é invasiva, que não precisa de cirurgia, poderia rejuvenescer a nossa mente é o que torna este estudo tão, mas tão empolgante. Ok, mas antes de sair falando da solução, a gente precisa primeiro entender qual é o problema, certo? E a raiz de tudo está numa espécie de fogo silencioso que acontece dentro da nossa cabeça. O nome científico para isso é meio complicado, neuroinflammaging. Basicamente, a neuroinflamação do envelhecimento. Mas o que importa mesmo é a analogia, que é ótima. Pensa numa estática, sabe? Aquele chiado constante no rádio, só que no nosso cérebro. Com o passar do tempo, esse ruído vai desgastando as conexões, e é daí que vem aquele declínio cognitivo que a gente tanto associa com a idade. E aqui a gente consegue ver isso na prática, a prova visual. Dá uma olhada nessas imagens. Aquelas manchas escuras, bem densas, são grupos de células imunes do cérebro, a tal da microglia, todas inflamadas. Elas estão tipo em alerta máximo, criando exatamente aquele fogo que a gente comentou. É um sinal claríssimo de que o cérebro ali está sob estresse. Tá? E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se apaga esse fogo? Bom, é aí que a gente entra na abordagem super inovadora que essa pesquisa testou. Vamos ver o que eles fizeram. O pulo do gato aqui é uma mudança de estratégia, sabe? Em vez de usar células tronco inteiras, o que é super complicado e até arriscado, os cientistas estão focando em outra coisa. Eles extraem só a essência, a parte boa delas. É um jeito muito mais direto, provavelmente mais seguro e bem mais fácil de produzir em grande quantidade. E essa essência tem nome. São as vesículas extracelulares, ou VEs para facilitar. A melhor forma de pensar nelas é como se fossem drones de entrega, só que microscópicos. As células-tronco soltam esses drones cheios de instruções bem precisas para as outras células, dizendo o que fazer, como se curar e, no nosso caso aqui, como se acalmar. Aqui a gente consegue ver de onde vem essa terapia. Nessas imagens coloridas estão as fábricas, as células tronco-neurais. E ali, naquela imagem de microscópio, aquela bolinha minúscula é um desses drones que elas fabricam. É impressionante, né? Pensar que uma coisinha tão pequena pode carregar instruções tão poderosas. Ok, a terapia está definida. Agora vem a grande pergunta. Isso funciona mesmo? Para descobrir, os pesquisadores montaram um experimento super cuidadoso. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Olha só, eles pegaram camundongos já numa idade mais avançada, deram uma primeira dose do spray nasal de vez, depois de um tempinho uma segunda dose. Um mês depois disso, começaram os testes de memória, para ver se a mente dele estava mais afiada. E no final de tudo, analisaram o cérebro para ver o que tinha mudado por dentro. Agora, um ponto super importante. É crucial lembrar. Tudo isso que a gente está vendo foi feito em camundongos. Claro, é um passo importantíssimo na pesquisa, mas ainda tem um longo caminho até a gente poder pensar em aplicação para seres humanos. É fundamental ter essa perspectiva. E os resultados? Bom, eles foram realmente impressionantes. A terapia não mudou só a biologia do cérebro, ela mudou também o desempenho dele. Olha só que legal esses resultados. Esse gráfico mostra tudo. Basicamente, os camundongos que não receberam o tratamento exploravam os objetos novos e antigos mais ou menos na mesma proporção. Já os que receberam o spray mostraram uma preferência clara pelo objeto novo. Isso é um sinal clássico de que a memória de reconhecimento deles estava de fato muito melhor. E aqui está a prova física, a prova biológica por trás dessa melhora. É quase um antes e depois, dá uma olhada. Na imagem do cérebro não tratado, a gente vê de novo aquelas manchas escuras da inflamação. Agora, olha do outro lado, no cérebro tratado. A diferença é gritante. Aqueles aglomerados de células inflamadas sumiram. O fogo no cérebro foi literalmente apagado. E não parou por aí, não. A terapia também conseguiu diminuir outros sinais de inflamação, combateu o estresse oxidativo, que é tipo a ferrugem das nossas células, e, para completar, ainda deu um gás na saúde das mitocôndrias, que são as usinas de energia de cada célula do cérebro. Então, beleza. A gente já viu que a terapia funciona. Mas a grande questão é, como? Como é que esses drones tão pequenininhos conseguem fazer uma mudança tão grande? O processo, na verdade, é muito engenhoso. Primeiro, as VEs entram no cérebro.
Lá, elas são capturadas justamente pelas células de defesa, a microglia, aquelas mesmas que estavam causando toda a inflamação. E aí, elas entregam as novas ordens, que basicamente dizem: "Ei, pode relaxar, desliga o alarme." Simples assim. Mas o que são exatamente essas instruções? São umas moléculas bem pequenas, chamadas microRNAs. E a analogia da atualização de software é perfeita. É como se as VS chegassem e instalassem um novo programa nas células de defesa do cérebro, mudando o comportamento delas de um modo ataque para um modo calma e manutenção. E a pesquisa foi tão a fundo que eles conseguiram identificar duas dessas atualizações de software. A primeira desliga um alarme de incêndio importantíssimo no cérebro, o inflamassoma NLRP3. A segunda desliga um outro sistema de alerta, a via Sting. Então, ao desligar esses dois interruptores principais da inflamação, a terapia consegue de fato trazer a paz de volta para o cérebro. Bom, juntando todas essas peças, fica muito claro que essa pesquisa abre uma porta, e uma porta bem grande e empolgante para o futuro da saúde do nosso cérebro conforme a gente envelhece. Então, vamos resumir os pontos principais. A gente está falando de uma terapia que não usa células inteiras, que é aplicada com um simples spray nasal e que consegue diminuir a inflamação no cérebro porque entrega instruções genéticas bem específicas. E o resultado, pelo menos nos camundongos, foi uma melhora na memória. É uma combinação de descobertas realmente muito poderosa. E essa citação dos próprios pesquisadores fecha com chave de ouro. Quando eles usam esse termo técnico, diminuir o transcriptoma microglial pró-inflamatório, o que eles estão dizendo, em bom português, é que a terapia consegue reescrever as ordens ativas nas células de defesa, mandando elas pararem de causar inflamação. Uma conclusão muito forte. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A grande meta da ciência não é só viver mais, mas viver melhor, adicionar vida aos anos. E pesquisas como essa nos dão uma esperança de que um futuro onde a gente consiga manter a clareza mental por muito mais tempo talvez não seja só um sonho, mas sim uma possibilidade científica bem real.